Senhoras e senhores, boa noite. É com satisfação que damos início à palestra Direito das Pessoas com Transtorno de Espectro Autista, promovido pela Escola Superior de Advocacia da OAB-RS. Lembramos que as gravações desse evento ficarão disponíveis aos inscritos no portal do aluno por até 90 dias e sempre no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais e se mantenha informado de todos os eventos e novidades da ESA OAB-RS. Estão presentes diretora de cursos permanentes, doutora Fernanda Osório. Conselheiro da OAB, subseção de Rio Grande, doutor Arnaldo Ubatuba. Agradecemos também aos demais participantes, advogados e advogadas que nos acompanham pelo portal do aluno e YouTube. Para dar início ao evento, passo a palavra para a diretora de cursos permanentes da ESA OAB-RS, doutora Fernanda Osório. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Em especial, eu gostaria de saudar o professor Arnaldo Ubatuba, que nos brindará nesta noite com um evento que trata do direito das pessoas com transtorno de espectro autista. Antes de iniciar esse evento, eu conversava com o doutor Arnaldo Ubatuba a respeito da importância de temas como esse que será tratado na noite de hoje, e que, de fato, é um dos temas que faz com que a Escola Superior da Advocacia possa criar o espaço efetivo para o aperfeiçoamento da advocacia e que, para que, através de temas da discussão, de temas tão importantes como esse, a advocacia cumpra com a sua missão, que é de efetivar o direito de todas as pessoas. O senhor Arnaldo Ubatuba vai tratar, portanto, de um tema extremamente sensível, de um tema de extrema relevância e que passa também por recentes alterações, importantes alterações legislativas, especialmente aquela acontecida em 2020, a Lei 13.977, que busca minimizar os obstáculos ao acesso a atendimentos prioritários e a serviços aos quais as pessoas com transtorno de espectro autistas têm direito. O objetivo, e desde já eu gostaria de manifestar em nome de toda a diretoria da Escola Superior da Advocacia o compromisso por parte da nossa escola, por parte da ESA, de criação de um espaço para reflexão a respeito do quanto já avançamos e, principalmente, do quanto precisamos avançar para que as pessoas autistas tenham acesso aos direitos que são a todos assegurados constitucionalmente. Então, eu não quero tomar a palavra, o espaço do doutor Arnaldo Ubatuba, eu gostaria apenas de manifestar o meu agradecimento ao professor, registrar um agradecimento muito especial à iniciativa que foi da subseção de Rio Grande de trazer esse tema tão importante para a advocacia e que, de fato, demonstra a importância da nossa atividade como advogados e como advogadas, que é efetivamente fazer com que as pessoas que têm espectro autista possam, de fato, usufruir dos direitos que lhes são assegurados constitucionalmente. Essa é uma nobre e uma importante missão e que, desde já, eu gostaria de firmar esse compromisso com a advocacia, de que a nossa ESA é um espaço aberto para que possamos, então, refletir e para que possamos, então, criar um espaço de aperfeiçoamento da advocacia para enfrentar essas questões. Doutor Arnaldo, ele já foi apresentado pela nossa cerimonialista, mas eu, mais uma vez, eu reforço que ele é um advogado, conselheiro da subseção de Rio Grande, é especialista em direito civil, previdenciário e trabalhista, e, sem dúvida nenhuma, é uma das vozes tão importantes na discussão, então, do acesso aos direitos das pessoas com essas características. Gostaria, por fim, de encerrar a minha apresentação fazendo um agradecimento muito especial aos nossos funcionários,
a Jennifer, a Mariana, a Miriam, o Diego, que sempre de forma extremamente comprometida e com muita competência organizam esses espaços e esses eventos, né? Então, registro o nosso agradecimento e passo de imediato a palavra ao doutor Arnaldo Batuba, então, desejando, então, uma excelente palestra e dizendo mais uma vez que as portas da nossa escola estão abertas ao senhor e agradecendo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em falar para os mais de 416 advogados e advogadas que estão inscritos e também para aqueles que nos assistem e nos assistirão pelo canal do YouTube. Muito obrigada, seja muito bem-vindo, doutor Arnaldo. Boa noite a todos. Boa noite especial, doutora Fernanda Osório. Ocasião aqui saudando a doutora Fernanda, saúde a todos os integrantes da ESA. Na verdade, eu estou muito contente, de verdade, com esse convite. Fiquei muito feliz com esse conhecimento dos autistas há algum tempinho já vou contar a minha história. E esse ano comecei a participar de uma associação local aqui em Rio Grande, que é a AMAR, que tem um trabalho muito nobre na causa dos autistas, né? E vem batalhando diuturnamente para conquistar direitos, sobretudo para as pessoas mais necessitadas. Eu sou advogado desde 2008, comecei minha carreira atuando basicamente com direito civil, mas a advocacia imediatamente me levou aos direitos sociais, né? É uma cidade portuária aqui em Rio Grande, para quem não conhece tanto. Depois tivemos o famoso Polo Naval, e então as demandas de índole previdenciária. O que fez eu amar e me especializar, primeiramente em direito civil, né? Mas a posteriori nas áreas de direito do trabalho e nas áreas e no direito previdenciário. Uma cidade que depois que o fim do Polo Naval quebrou, literalmente, né, economicamente falando. As carências são muito grandes aqui no Rio Grande, acho que isso é público e notório. Então, o nosso trabalho como advogado é muito importante na comunidade. Eu até, doutora Fernanda, queria aproveitar antes, rapidamente, para contar que, assim, um plus que eu tive na minha carreira foi quando, lá em 2017, surgiu a famosa reforma trabalhista. Eu sei que a colega é criminal, mas a reforma trabalhista que tolheu vários direitos, né? E eu tive, assim, e isso falo para todos os colegas que me assistem, né? Eu tive quando entrou em vigor em junho daquele ano e depois em vigência em 11 de novembro de 2017, a reforma trabalhista, eu era, assim, uma pessoa incansável no estudo, na batalha contra né, na batalha em relação às inconstitucionalidades que a reforma trabalhista trouxe. E fui agraciado que, na época, com o meu estudo, com a minha dedicação e com meus argumentos, que o meu recurso foi tido como leading case e submetido ao... E hoje, se vocês observarem a reforma trabalhista, é citado um acordo do processo meu, que é o 24 de 2018, da... Aquilo foi uma coisa assim, eu já, enquanto professor, vi que a gente poderia colocar realmente o tijolinho na parede, poderia realmente enfrentar o sistema com nossos argumentos, mesmo eu aqui, um advogado da Longínqua, Rio Grande, poderia ajudar. Então, a primeira mensagem que eu coloco aos meus colegas é o seguinte: a gente tem o poder, o advogado tem o poder, né, de, com o nosso estudo, com nossa dedicação, com nossas batalhas diárias, fazer a jurisprudência, convencer o julgador. E foi, assim, brilhante, porque eu fiquei muito feliz na época, tá? E disse assim, não, a gente realmente consegue, é só batalhar. A vida seguiu. Em 2020, né? Eu já tinha o meu segundo filho e veio a pandemia, e quando eu vi, me deparei com uma situação muito falando, não tinha o desenvolvimento da fala. E aí, até então, eu e minha esposa pensávamos que era tão somente a questão da pandemia, do isolamento social, todas aquelas questões que vivenciamos em 2020 e 2021. Mas não.
procuramos ajuda, né? E nos deparamos com um filho ativo, que é o autismo, que é um transtorno de desenvolvimento, no caso dele era da fala, né? E começou-se a batalha. Eu digo para vocês, mesmo nós advogados que temos um acesso ao conhecimento, às vezes a questão até financeira, econômica, um pouco, né, privilegiada, é difícil, é uma longa batalha, porque assim, ó, o direito, como eu vou falar agora, tinha, me parece que aos poucos a gente vai tendo uma evolução. A doutora Fernanda falou da lei Romeu Mion, né, que é do filho do Marcos Mion, já voltarei nela, que é a lei 1397 de 2020, né? Mas, assim, muito difícil, sabe? Profissionais, sobretudo no interior, tratamentos, as questões da área da saúde, mesmo a gente o acesso ao conhecimento e uma certa condição econômica para submeter o nosso filho a isso, a gente esbarra nos problemas de saúde, na falta de profissionais, no plano de saúde, que também irei tratar na sequência, né? Então, isso fez eu colocar todas as minhas energias, né, nessa questão que eu já trabalhava do trabalhista para o previdenciário, nos direitos assistenciais, né, que é uma coisa que eu sou apaixonado, já era, né, por vocês lá atrás na minha batalha na reforma trabalhista. E parece que a vida me trouxe, me colocou no... Eu me sinto na obrigação e atuo praticamente pro bono nessas questões dos autistas, porque eu vejo que é algo muito delicado. Pessoal, dito isso, feitas essas considerações, eu queria me apresentar e peço desculpa por ter me alongado, se assim o fiz. Peço que vocês fiquem à vontade de colocar no chat, tanto do YouTube quanto aqui do Zoom, porque vocês vão me ajudar a pautar essa palestra, tá? Porque, em primeiro lugar, até queria questionar vocês, assim, temos mais jovens advogados, pessoal da área da educação, da saúde, quem puder colocar ali no chat vai me ajudar a eu evitar ser repetitivo ou ser mais simplista em alguns determinados temas, tá? Quem puder me ajudar, estou agradecido até para pautar de uma forma mais proveitosa nosso encontro, tá? E fiquem, desde logo, à vontade para fazer perguntas, porque são as perguntas que me facilitam né, a desenvoltura da palestra. Doutora Fernanda e colegas, eu acho assim, sou jovem advogado, e aí eu digo para vocês, pessoal que é da jovem advocacia, eu adoro, inclusive, uma das coisas mais brilhantes que eu posso participar é da entrega de credenciais, né? Porque a gente, né, doutora Fernanda, a gente fica arrepiado, lembrando-se do nosso primeiro dia, quando nos falavam da importância da nossa carteira e quão importante ela é, né? Mas, queridos colegas, assim, se a gente for observar, a lei que fala sobre o transtorno do espectro autista, ela é recente, vai fazer, na verdade, fará, dia 27 de dezembro, 10 anos, que é a famosa lei Berenice Piana, tá? Que é uma pessoa, Berenice Piana, que tinha 3 filhos, lá no terceiro filho, ela se deparou com a mesma situação que eu, com transtorno de fala, na década de 90. Eu digo, se hoje, em 2020 e poucos, ainda é difícil, ainda existe, né? Estamos vivendo num momento de negacionismo muito exacerbado, imagina essa senhora na década de 90. Então, a lei que é muito importante, quem está anotando aí, eu sugiro que coloque aí na anotação, a lei 12.764, é de parar 10 anos agora no recesso. Essa lei, ela e a gente não viu isso em nenhum livro de direito constitucional, mas é uma lei de iniciativa popular, né? Quando a gente estuda lá direito constitucional, tem várias notificações, a lei da Daniela Pérez, né, da Glória Pérez e tal. Por que não cita a lei Berenice Piana? Porque, infelizmente, o direito ainda ele está muito... não está acompanhando ainda a realidade, né? Que é realmente, cada vez mais se deparamos com casos de autismo, que é um tema que está começando a recém as pessoas abrir a cabeça,
e enfrentar que seus filhos têm problemas, buscar ajuda com o neurologista, com fonoaudiólogos, enfim, aquela equipe multidisciplinar toda que norteia os atrasos de desenvolvimento. Então, essa lei, pessoal, ela é muito importante e já vou dizer o seguinte, para mim, o grande marco dessa legislação, um dos, né, ela é trazer uma equiparação com as pessoas portadoras de deficiência. Ó, então, Lei 12.764. Lei Berenice Piana, portanto, que é essa lei que é de iniciativa agora, que é foi uma grande luta, ainda é lutadora, batalhadora, para conseguir diagnosticar o filho dela lá nos idos da década de 90, de conseguir acesso, né, uma pessoa sem condições econômicas de conseguir um acesso, imagina na década de 90 ter acesso a neurologista pediatra, para poder diagnosticar uma doença até então, entre aspas, desconhecida, e para depois ter esse acesso a essas equiparações. Então, assim, vejam bem, colegas e queridos ouvintes, a Lei 12.764, ela traz uma equiparação às pessoas que têm o espectro autista com os portadores de necessidade, de deficiência, né? Então, assim, por exemplo, aquela vaga de shopping, de estacionamento, que é dedicada às pessoas com deficiência, ela, por equiparação, também aplica-se aos autistas, né? E aí, pergunto para vocês, qual é o local hoje, em 2022, que tem uma alerta, por exemplo, que para quem tem o filho autista pode parar o carro ali? É bem complicado. E aqui já vou fazer um link com a legislação que a doutora Fernanda citou, que é a lei aqui, deixa eu só, para não errar o número, a 13.977, que é a Lei Romeu-Mion. A Lei Romeu-Mion, ela traz a carteira do autista, o direito da pessoa com transtorno do espectro autista ter uma carteira de identificação, tá? Então, a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, ela tem esse direito de ter uma carteira de identificação. E vejam que é uma lei de 2020, uma legislação muito recente, né, que facilita o acesso da pessoa que está dentro do espectro. Uma lei de 2020, pouca gente conhece, né, pouco se fala, talvez a causa tenha tido uma força maior, porque o Marcos Mion, né, que agora hoje está na Globo, né, aquele apresentador muito famoso, tem o filho Romeu, né, e é uma das grandes vozes atuais do assunto do autismo, inclusive, para quem tem pessoas na família com esse problema e tal, sugiro que visualizem um canal que ele tem no YouTube muito bom nesse sentido. Se eu não me engano, é o segundo mais bem visto, né, sobre questões até legais sobre o espectro autista. Então, assim, gente, eu digo para vocês assim, quando eu me deparo lá na nossa associação municipal ou em outros espaços de fala sobre a questão do autismo, do TEA, eu fico surpreso como as pessoas sabem pouco do assunto. A maioria das pessoas não sabia, não sabe, desconhece até então que o autismo tem essa equiparação com os portadores de deficiência. E aí vem toda aquela gama de direitos que por muito tempo se demorou para se ter, né? Mas é um avanço. Então, por exemplo, uma empresa com mais 100 funcionários tem que contratar uma pessoa portadora de deficiência, e aqui pode ser alguém do espectro. A questão das vagas eu falei, a questão do LOAS, tá? Vou falar grosseiramente LOAS, né? O benefício de prestação continuada, pessoal. Benefício de prestação continuada, eu que já estou há mais de 10 anos na advocacia, eu digo, é um avanço. Hoje a gente tem uma facilidade até maior com o INSS para conceder o benefício, né? Lembrando que o benefício de assistência de prestação continuada, ele tem aqueles dois requisitos, né? Que é a idade e o problema de saúde, cumulado com a questão da renda familiar, certo? Aí, no caso, o INSS, há um tempo atrás, tinha uma certa dificuldade de reconhecer a questão do TEA, né? Hoje em dia está mais flexível. Então, até aqui para o pessoal
que é jovem advogado ou que atua na área do direito previdenciário, sempre é importante destacar que acaba sendo um nicho até de atuação de mercado, né? Para quem gosta de atuar nessa parte de direitos sociais e assistenciais, porque está se falando mais, está se identificando mais, né? Pós-pandemia, com a lei do Mion, com os 10 anos, até teve agora recentemente um evento no CNJ sobre os 10 anos da Lei Berenice Viana, tá? Aqui na minha cidade, Rio Grande, tivemos semana passada, fui agraciado com convite para participar uma audiência pública para regular o sistema de saúde, para conversar sobre como melhorar as políticas públicas, né? Mas é tudo muito devagar. Então, assim, primeiro momento, saibam que dessa equiparação com o portador de deficiência, com a lei do portador de deficiência, ali todos os direitos. E ali são uma gama de direitos, né, pessoal? Não é só vaga em estacionamento, mas é a questão do benefício de prestação continuada, é a questão, por exemplo, até mesmo do fundo de garantia, tá? A lei Berenice Viana trouxe uma alteração. Então, assim, ó, é possível o levantamento do fundo de garantia para facilitar o tratamento do portador do espectro autista. Isso é muito interessante, tá? Muito interessante. Eu não sei se o pessoal tem perguntas, senão eu vou... Não sei se alguém... Estou olhando aqui no chat, no YouTube, não. Por enquanto, o pessoal só citou a lei, né? Bom, se tiverem pergunta, vocês me abordem, porque senão eu engato e vou indo, tá? Porque eu acho que é muito importante a questão do benefício de prestação continuada, porque é um avanço, a gente tinha muita dificuldade, porque, assim, pessoal, qual é o grande problema que eu me deparo, assim, sobretudo nas camadas mais humildes da sociedade, que é aonde eu atuo mais. Assim, a pessoa tem uma suspeita de autismo, tá? Numa cidade de interior como Rio Grande, tá? Que tem um problema econômico muito grande, com o fim do polo naval, depois com a questão da pandemia, a gente tem um problema muito grande, que é o seguinte, tem a suspeita, a pessoa consegue uma consulta médica com um médico qualquer do Sistema Único de Saúde. Aí surge a suspeita. Olha, teu filho pode estar no espectro. E aí, como é que a pessoa resolve isso? Eu vou dar um dado alarmante. Geralmente, o médico, com receio até de emitir um laudo, ele quer submeter essa pessoa a um exame, né? Um eletrocefalograma, e aí, hoje em dia, a gente está beirando aqui na minha cidade 1.500 pessoas na fila. Então, percebam, a pessoa tem que esperar uma fila imensa para ter o resultado do exame, para depois, então, entrar numa outra fila para, então, obter um laudo e poder buscar os seus direitos. Então, gente, assim, ó, entra a gente como advogado, mais do que nunca, a nossa necessidade de entrar em ação, porque acaba que a gente tem que judicializar, né, essas demandas. A gente tem que convencer ao médico lá do posto de saúde, da UPA, a fornecer um laudo, dando conta de que aquele menino, aquela criança, né, geralmente está falando de crianças menores, ela tem uma urgência em necessitar da realização do eletro, para poder obter um laudo e se ter certeza do diagnóstico, para ela buscar os direitos. Gente, é bem complicado, porque os médicos ainda têm um certo receio dentro dessa questão que eu digo para vocês de ser novo ainda na medicina e no direito, mas a gente obtendo um laudo, a gente acaba tendo que judicializar para conseguir uma liminar, uma ordem imediata para conseguir essa pessoa ter exatamente o diagnóstico garantido para poder ir para a segunda batalha, que é o tratamento, né? Que, por óbvio, né, que essa legislação que eu citei para vocês, e até por uma questão de princípios, preceitos constitucionais, é dever do Estado, sim, o direito à saúde, que aí é um segundo problema, porque eu vejo claramente que ainda há, né, uma lentidão muito grande do poder público em conceder terapias, né? Se eu falei no exame, que está na minha cidade, que tem 200 mil habitantes,
tem uma fila de mais de 1.500 pessoas em investigação, imagina depois para o fornecimento dessas terapias, né? Então, pessoal, eu vejo assim, ó, que para nós advogados é uma questão assim, ó, de luta mesmo. E eu gosto assim, ó, por ter vivido isso na própria pele e ter tido, obviamente, depois eu vou falar melhor sobre isso, mas tive problema com o plano de saúde. Plano de saúde talvez mais famoso, ou talvez o menos pior, com todo respeito, né? Teve uma dificuldade muito grande na obtenção do tratamento. É bem difícil. E eu digo assim para vocês, um tratamento no âmbito privado, dependendo da metodologia que o profissional quer, entende que o seu filho tem que ter uma terapia, uma equipe disciplinar, pode ser algo em torno de 15 mil reais por mês. Essa semana, por exemplo, eu me deparei com um rapaz, né, que de classe média alta, que ele me procurou porque a avaliação dos filhos, ele tem os 2 filhos no espectro, ela gira em torno de 26 mil reais por mês, que é mais ou menos o que ele percebe de renda mensal. Então, vocês vejam. E o plano de saúde negou. Então, a atuação do advogado sempre é precisa. Por isso que eu perguntei, né, já que a gente está na Escola Superior da Advocacia, a questão de quem é jovem advogado, enfim, porque assim, pessoal, acaba sendo um nicho de mercado para quem está querendo se inserir nessa área do direito médico, direitos sociais, previdenciário, muito importante, porque a gente tem muita coisa seja na busca do exame perante os órgãos do governo, né? Seja contra o plano de saúde que nega, sabe? Seja perante o INSS para buscar o benefício de prestação continuada, né? Deixa eu ver aqui, tem bastante perguntas já, agradeço. Ó, vou seguir a ordem aqui do Demian, não sei se é colega, enfim, obrigado, Demian. A questão do IPVA. Obrigado, pessoal, que aí vocês vão roteirizando, eu vou indo e voltando, tá? A questão do IPVA, ela faz parte daquela minha primeira menção. A Lei Bireri-Spiana, ao conseguir a equiparação aos portadores de deficiência, ela consegue sim a isenção de IPVA para aquisição de veículos automotores, né, de carros. Assim, ó, não sei se vocês estão a par disso, mas hoje em dia a gente tem um problema muito grande sobre a questão do carro, porque com a pandemia, com as crises dos chips, os veículos eles adquiriram um preço muito alto. E a lei, pelo menos a nossa lei estadual da questão do ICMS, porque as isenções, né, ela é o IPI, que parece que aumentou, se eu não estou enganado, para 100 mil, mas o ICMS ficou na casa de 70 mil. Então, hoje, nós precisamos adquirir um carro com essa isenção total, um carro de 70 mil ficaria na base de 54 mil com todas as isenções, mais a isenção de IPVA, né? Então, para comprar um carro zero, né? O carro tem que ser até 70 mil. Eu não sei se ainda temos um carro nesse preço, e se tivermos, vai ser manual, né? É bem simples. Tem informação de que o Renault Kwid hoje ele custa a base de 75 mil reais, né? Infelizmente, essa pandemia, o dólar alto, maltratou muito o nosso país na parte de veículos, mas, assim, é possível, sim, mesmo que a gente não fale em comprar o carro, a gente tem que observar que o carro tem que ser comprado, tem que ser um carro nacional, ele tem que ser de fabricação nacional, não pode ser importado, e aí, com isso, pode-se pleitear a isenção de imposto do IPVA, né? Agora, tem um detalhe, gente, que é importante, e aqui também provoca os colegas. O carro, no Rio Grande do Sul, em alguns outros estados, não segue essa regra, né? Lembrando que IPVA é um imposto estadual. O carro ele tem que ficar no nome do menor, né? Se o menino é menor de idade, se o filho é menor de idade. Então, o que acontece? Lá na frente, quando houver um desejo da família, uma necessidade de trocar aquele veículo por um outro mais novo, necessariamente ter-se-á que entrar na justiça pedindo um alvará. Esse alvará vai ter a chancela do Ministério Público, enfim. Então, tem uma questão que tem uma burocracia para quem não é da área do direito, ao passo que, para nós, profissionais do direito, pode ser também
aí vendo pelo outro lado, né, um nicho de mercado, né, para quem quer se especializar nessa área. Penso, né, eu digo para vocês, como pai atípico, que um carro é salutar numa família, numa criança com espectro autista, porque naturalmente ele tem que passar por várias sessões, né? Eu estou numa cidade média e aqui o trânsito já é bem complicado, então se corre para lá, se corre para cá, é bem complicado submeter a criança a todas as terapias que ela necessita sem a utilização do automóvel. Por isso eu acho, inclusive, muito justo que tenha todos esses beneplácitos de índole fiscal. Mas, reiterando, tem que ter esse cuidado, até quando vocês, advogados, forem orientar um cliente, que o carro no Rio Grande do Sul vai ter que ficar necessariamente no nome do menor, e depois, lá na frente, é 3 anos para, se não alterou, tá? Salvo engano, é 3 anos, que pode, a partir de 3 anos, para não se perder os benefícios fiscais, para poder ter a troca, tá? Do veículo, vai ter que necessariamente postular ao juiz de direito, sendo chancelado pelo Ministério Público, a troca. Aí eu penso que aí, de repente, pode ser até uma coisa meio singela, né? Demonstrar para o juiz que o carro teve um desgaste, tal, que estar-se a adquirir um veículo mais recente e tal, não vejo problema, tá? Seguindo aqui, dos planos de saúde, tá, pessoal? Dos planos de saúde, a gente tinha um problema muito grande na questão, né, da rede privada, porque tinha-se até então, até 1º de julho, tá? 1º de julho, melhor dizendo, tem uma nova resolução da ANS reforçando que os planos de saúde devem franquear aos portadores do espectro autista os tratamentos todos necessários, tá, pessoal? Diz isso numa resolução bem recente, então, que é lançada, né, ela foi publicada no dia 1º de junho pela ANS, tá? Digo para vocês, por experiência própria, e agora como pai e como advogado, que não é tão simples assim, tá? É uma batalha que começa a se travar com o plano de saúde, eu vejo algumas resistências. Então, por exemplo, o que eu tenho visto? Os planos de saúde, eles, por exemplo, na minha cidade, que tem uma certa, como é que eu vou falar, uma certa limitação de profissionais, eles têm pretendido que a primeira pessoa arque com o tratamento para depois ter um reembolso. E isso tem sido bem complicado, porque aí o reembolso, por vezes, não vem, é uma luta diária. Naturalmente, as pessoas, né, não têm o valor todo para adiantar, entendeu? Pergunta ali do Leandro Moreira. Muito obrigado, tá, Leandro, pela pergunta. Se era exatamente essa a tua pergunta, fica à vontade para seguir ponderando. Aí depois a Irineia, quando eu acho que eu falei do benefício de prestação continuada, né? A Irineia, ela toca num assunto que é bem verdadeiro. Sou testemunha viva disso, né? É difícil para uma mãe, para um pai, né, para um dos genitores não abdicar da sua vida laboral, da sua vida particular, para poder, né, começar a grande batalha que é ter um filho, né, diagnosticado com espectro autista, porque realmente são muitas terapias, é uma correria, é uma questão de plano de saúde, é uma questão de batalhar com o SUS, quem está na justiça, busca de laudo, neurologista, fono, né, neuropsicopedagoga, é uma grande luta. Respondendo a Irineia, o que é importante a gente destacar? Por exemplo, no âmbito público, né, do concurso público, a gente tem que lembrar aquele benefício que é o trabalho meio turno, né? Então, quando temos a equiparação com as pessoas portadoras de deficiência, a Lei Berenice Piano, tem esse beneplácito para o genitor, né, que trabalha no serviço público e tem um filho enquadrado no espectro autista, tem direito a trabalhar meio turno, tá? Não sei se a Irineia pergunta ali a questão da renda familiar. Sim, Irineia, né, perdão, Irineia Silva.
perguntou a 725. O que acontece? O benefício de prestação continuada, ele não é automático para aquele que é portador do espectro autista. Não, né? Como eu falei para vocês, como qualquer benefício assistencial para pessoas com mais de 65 anos de idade ou pessoas com doenças incapacitantes, o portador do espectro autista tem o preenchimento do requisito de saúde, mas também tem que se perquirir a questão da renda familiar, tá? O que eu vejo? Eu sei que a minha fala pode ser um pouco polêmica, mas, assim, em relação ao que eu vi há 10, 15 anos atrás, eu penso que o Judiciário Federal, nessas demandas em que se postula o benefício de prestação continuada, ele vou falar grosso modo, né, dizendo, um pouco mais flexível, porque eu vejo, por exemplo, que a gente colocando no processo ali, até no processo administrativo do INSS, né, que a gente tem que ajuizar previamente. A questão de gasto, né? A questão ali que a família vive de aluguel, mesmo que tenha aquela renda per capita superior ao que está na legislação de rigor, né? A gente colocando aluguel, a despesa com medicação, porque sim, né, pessoal, eu falei até agora das terapias, mas muitas crianças portadoras do espectro autista têm um gasto elevado com medicação. Então, a gente ponderando isso, a gente consegue evitar, ou melhor dizendo, deduzir essas despesas com medicação e tratamentos da renda bruta familiar. Então, comumente, a gente consegue chegar numa renda per capita perto do que a legislação exige, ou até ter algumas decisões um tanto mais flexíveis. Eu vejo isso assim, eu sei que é um almejo da minha parte, mas assim, já tenho obtido algumas decisões judiciais razoáveis, né, aplicando mais os nortes da razoabilidade, da proporcionalidade, a gente demonstrando isso. Então, por exemplo, eu citei agora há pouco de um casal de classe média que tem uma renda aí de um pouco mais de 20 mil reais e um orçamento nessa casa semelhante de 20 e poucos mil reais das terapias, se conseguiu, por exemplo, a obtenção do benefício da gratuidade da justiça. E aí vejam como é importante, né? Eu sei que aí todo mundo que advoga, quando a gente vai pedir uma gratuidade da justiça, os juízes estão cada vez mais exigentes, né? Com a questão de patrimônio, de renda, e comumente aumentando o número de indeferimentos do beneplácito postulado. Eu vejo que nas causas, né, em que se postula tratamentos, a gente da questão do espectro autista, a gente tem obtido boas decisões. Então, eu já sugiro que quem está já interagindo e ajuizando ações dessa natureza, tenha cuidado ali na questão da petição inicial, em anexar todos os documentos, despesas, né, de gastos que aquela família tem, sobretudo com o problema de saúde, né, que estamos aqui mencionando, porque, dito isso, eu mesmo, uma pessoa que eu jamais imaginei que o juiz estadual, que era contra o plano de saúde, iria deferir a gratuidade, deferiu tranquilamente, né, porque ficou efetivamente comprovado a despesa alta que o espectro está dando, né, para a família. Depois ali tem o colega, o Júlio César, né, fala da vara da infância e juventude, que entende que as terapias ABA são, né, se mostram eficazes. Eu tenho uma boa experiência com o juizado da infância e juventude, né? Eu só lamento muito, né, pessoal? Não sei se vocês já passaram por isso, deixo aqui a pergunta, que quando a gente ajuiza uma ação contra o plano de saúde, ou até mesmo na justiça estadual, né, com o plano de saúde, ou só contra contra o Estado e contra o município, começa aquela guerra jurídica, se é o juiz da vara civil que vai analisar, ou se é o juiz da vara da infância e juventude, né? E tem, às vezes, uma certa demora em se proferir a decisão, em que pese o CPC novo diga, não, o juiz tem que decidir, ainda que posteriormente seja declarado incompetente. Eu vejo que, às vezes, a gente entra com uma ação
e por uma questão de competência, é absurdo, me parece, ficarmos perdendo tempo entre os juízes da vara civil declinar a competência, aí cai na vara do juizado da Fazenda Pública, né? E ele também diz, não sou competente, vai para a vara do JIG, e aí daqui a pouco a gente está num conflito e o tribunal tem que decidir, que sai STJ, enfim, é bem complicado isso. Eu acho um pouco triste a questão dessas guerras de competência, e a gente, como advogado, a gente, toda vez que vai ajuizar uma ação, a gente fica se perguntando, mas vem cá, em qual juiz eu vou endereçar? Isso é bem complicado, né? E aí nós sabemos como ninguém que a gente está fazendo o meio de campo entre o problema da pessoa e o judiciário, a gente se deparar com um problema que vai atrasar o processo de índole extremamente jurídica, né? Uma discussão jurídica, enfim, para mim, desnecessária, né? O colega falou ali do plano de saúde, o Diego Pacheco, a 728, a questão do plano de saúde tem a coparticipação. Esse é o meu estudo diário, sabe? Eu comumente me deparo, me perguntam isso, eu vou procurar assim, ó, discretamente, temos algumas decisões judiciais já afastando a coparticipação, tá? Mas é muito discretamente. E eu não sei se a gente vai conseguir vencer essa batalha. Mas sempre que eu posso demandar contra o plano de saúde, eu já tento isentar, arguir os preceitos todos que norteiam a situação. Eu tenho uma decisão relevante, penso eu, contra o IP já, que o juiz afastou a coparticipação. Mas ainda é muito minoritário, tá, colegas? Muito minoritário. Aí depois o colega ali, Louis Spencer, 729, fala que o BPC ele é somente para baixa renda. Sim. Para ficar claro, tá, pessoal? É o benefício de prestação continuada, tá? Que ele tem índole, né? Lembra quando a gente estuda direito previdenciário, os benefícios previdenciários e os benefícios assistenciais que a União tem que prover e o poder público tem que prover? Na verdade, eu me atrevo a dizer que a gente estuda o BPC e coloca o BPC na estante do direito previdenciário, mas ele é um direito assistencial. A União maneja essa questão de conceder o BPC utilizando-se da sua autarquia previdenciária, mas não necessariamente precisaria ser assim. É só uma forma de manejar essa política pública, tá? E, realmente, em se tratando de um benefício de natureza assistencial, a gente vai ter mesmo que se submeter aos critérios do benefício de prestação continuada. Mas, reitero, vejo uma luz no fim do túnel. Vejo que, quando a gente se depara com essa situação, a gente tem que mostrar, seja ali para o INSS, seja para o juiz, a despesa familiar, de alimentação também, das terapias, da medicação, do neurologista, do pediatra. Demonstrando isso, talvez a gente consiga encaixar, né? Porque, concordando mais uma vez com a colega que mencionou ali anteriormente, é muito difícil, né? Para a família, para a mãe ali, sobretudo, geralmente fica com a mãe esse problema, né? Conseguir trabalhar e, ao mesmo tempo, atender de uma forma satisfatória o seu filho. Pessoal, as dúvidas que geralmente mais vêm é do LOAS, tá? É realmente do LOAS. Eu vi ali que a doutora Elisângela, 732, ela comentou realmente, né, da renda per capita de 1/4, né? Que é o que diz na Lei Fria. Eu não sei se a querida colega concorda com a minha fala, e fique à vontade para abrir uma divergência. Eu tenho obtido, pelo menos aqui na minha subseção, na minha região do INSS, conseguido uma ponderação a esses preceitos, né, do 1/4 da renda, porque a renda, tá, pessoal, para explicar ali o que a doutora Elisângela bem pontuou nos comentários, segundo a lei do benefício da prestação continuadas, a renda para se enquadrar no LOAS é 1/4, tem que pegar o salário mínimo, dividir por 4, e a renda por cabeça não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. É o que diz a legislação.
Hoje, o que eu acresci e vejo que tem uma forte jurisprudência nesse sentido é que se colocarmos todas as despesas no processo administrativo do INSS ou mesmo depois no processo judicial, a gente tem obtido, conseguido flexibilizar esse critério frio da legislação, de 1/4, tá? Obrigado, Irineia, ali, porque realmente sem carro a terapia fica muito difícil, né? Porque assim, né, pessoal, como é um transtorno neurológico do desenvolvimento, a gente sabe, né? A Irineia também deve estar numa situação semelhante à minha, com essa questão de estar com um familiar, com um filhinho autista. Eles têm um problema muito grande com a desorganização, né? Eles precisam de rotina, precisam de um ambiente bem calmo, porque quando sai daquele comum, né, fica bem difícil. Eles se desorganizam, enfrentam uma extrema dificuldade em voltar e se reorganizar. Então, por exemplo, para o pessoal aí que é da capital, sobretudo, eu vejo assim muita dificuldade de poder levar o menor do pediatra para o neurologista, para terapia, para TO, dentro de um ônibus, por exemplo, né? Eles precisam da rotina, precisam ali daquela segurança da sua mãe, ali do seu pai ter um carro, me leva dia tal. É salutar, né? Então, por isso eu saúdo realmente essa questão do carro, mas lembrando que pode ser um problema quando a gente se tenta valer daqueles benefícios da isenção de IPVA, IPI, ICMS na compra, porque no Rio Grande do Sul, infelizmente, o carro tem, na maioria dos estados, tá? São 2 estados que excepcionam essa norma. Tem que ficar o carro no nome do menino e aí depois da criança, tá? Eu falo menino, mas da criança, e depois a gente tem que convencer o juiz de direito que pode trocar o carro. Isso vai dar uma burocracia, um trabalho, infelizmente, né? O Júlio César, eu concordo exatamente, porque assim, o poder público sancionou a legislação pertinente, porém não plantou ações de saúde que atendem às necessidades, né? Vide a capital em que o autista é atendido no CAPS, no Hospital de Clínicas, que proporciona exclusivamente a TO, né, que é a teoria ocupacional, e a fono, né? Não fala do ABO, da ABA, perdão, da musicoterapia, a equinoterapia, o mecanismo a teoria de Denver, por exemplo. Então, pessoal, aqui que está a minha instigação. Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui presentes são colegas, né? Advogados, jovens advogados, advogados mais experientes, estudantes. Aqui que eu acho que entra o nosso papel. Por isso que lá no início da minha palestra eu falei, gente, eu consegui lutar contra a reforma trabalhista. A minha tese foi para o pleno TRT e eles reconheceram a inconstitucionalidade. E aqui que está a minha luta diária, porque colega Júlio César e todos os outros, assim, o poder público, ele faz um tratamento muito ruim, em que pese a gente tenha uma legislação já suficiente, eu diria, no papel para atender as demandas, né? Chegou aqui o meu filho. Desculpe. Em que pese essa legislação ela esteja já no papel, é certo que o poder público não... Chegou o colega aqui. É certo que o poder público, como bem disse o Júlio, não coloca ainda à disposição. Eu até comentei, eu moro em Rio Grande, e lentamente aqui em Rio Grande, uma cidade de 200 e poucos mil pessoas, está se falando, que é o CAPES, é uma falta de profissional. Eu falei aqui, né, Júlio, tem uma fila para o exame que está em 1.500, esse dado é de 3 meses atrás, deve ser um número mais alarmante ainda, né? E outra coisa, né, pessoal? São as terapias mais básicas. Pessoal, assim, hoje, o meu querido filho que apareceu aqui na câmera, ele já está... ele conseguiu atingir já a idade normal, assim, porque eu consegui diagnosticar ele muito rápido. No início, eu não tive condições, graças a Deus, de não esperar a resposta pelo plano de saúde. O plano de saúde demorou 1 ano
para me responder, tá? Não quis judicializar na época, me arrependo, tá? Mas consegui suportar 1 ano de terapias, e digo para vocês assim, o tempo, para vocês que vão entrar em uma ação, para quem está recém entrando no assunto, para quem não tem ninguém diagnosticado na sua família, eu digo assim, o tempo é salutar. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o Júlio falou, realmente, a lei já até é suficiente. Lei Berenice Viana, faz 10 anos, demorou para vir, equiparou com os portadores de deficiência e tal, ótimo. Veio a lei Romeu Mion, carteira de identificação da pessoa com espectro autista, ótimo, mas falta o poder público. E aqui eu digo para vocês o seguinte, pessoal, é um grande erro de gestão. A gestão pública, infelizmente, ela é muito falha, como em tudo, né? Porque, assim, o que acontece? Se não se tiver uma intervenção rápida na pessoa com espectro autista, o que vai acontecer por via de consequência? A demora no diagnóstico, a demora no tratamento. Agora, a gente tendo já esse avanço na medicina e nas ciências que norteiam, tendo já toda essa gama de terapias que o colega bem disse ali, e o neurologista dizendo, olha, se tu for para o ABA, se for para o Denver, se for para a equinoterapia, vai ser melhor tempo, vai ser melhor, mais rápido, vai se minorar aquele transtorno neurológico, vai se minorar, vai tirar essa criança de um sofrimento, de um atraso, vai melhorar a evolução, entendeu? Então, assim, só que isso, infelizmente, no âmbito público, tá? Com todo o respeito, democraticamente falando, é bem delicado, porque essa inserção de políticas públicas, elas demandam muito gasto, né? Então, por exemplo, aquele caso que eu citei, as crianças devem ser tratadas com a metodologia de Denver, cujo profissional que aplica essa metodologia tem um alto valor, porque é uma especificidade dentro das terapias que se tem hoje em dia, mas já se tem respostas muito boas e satisfatórias. Então, se o poder público investisse nesses profissionais, se teria uma resposta muito mais rápida e um crescimento, uma evolução da pessoa com espectro muito melhor. Só que isso, às vezes, não aparece na política, né? Porque hoje o mandatário desse momento vai investir muito alto e essa resposta é lá na frente, né? Isso acontece com a educação básica, né, gente? A educação cada vez mais sucateada. Então, por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou brigando, eu estou há meses, estou aqui hoje em âmbito estadual muito feliz para provocar vocês, como advogados, a ajuizarem as ações, né? A contarem comigo, a tentar a flexibilização do benefício de prestação continuada para pessoas com renda ainda que um pouquinho maior que aquele limite legal, né? A tentar brigar com o plano de saúde pela intervenção terapêutica cedo, né? Tem um dado que é muito importante, quanto mais jovem se descobrir, melhor, porque na ciência diz que a idade elástica do cérebro é até os 5 anos. Então, se conseguir, como eu com 1 ano e pouco tive ali o resultado que meu filho estava no espectro, consegui lutar, hoje ele com 4, ele já está, né, com a idade correta, né? Então, assim, acho que a nossa atuação aqui, essa roda de discussão, porque a gente tem que ir no nosso político, a gente tem que entrar com nossos meios jurídicos, legais, procurar também ajuda da OAB, também das outras entidades, defensoria, aqui em Rio Grande temos associações constituídas, lutar para que isso que o Júlio falou, né, não se subsuma ali o poder público dá uma fono, mas às vezes só a fono, para o caso concreto, não é suficiente, sabe? Então, tá? Eu lamento, tá, pessoal? Porque assim, ó, a gente aqui no Rio Grande, quando eu leio vocês me dando esse feedback de Porto Alegre, ali viu o Diego Pacheco falando que não tem, por exemplo, a musicoterapia.
A musicoterapia é muito boa, viu? A equinoterapia também. Mesmo aí em Porto Alegre, tá? É complicado, porque o que acontece é aquilo que eu falei para vocês, uma intervenção correta e mais rápida, ela acaba poupando lá na frente, principalmente a criança, né? A dignidade da pessoa humana, né? A dignidade daquela criança, o dever de saúde do Estado, né? Seguindo aqui, gente, tem bastante perguntas, agradeço, muito obrigado mesmo, né? Vamos ver. O Leandro Moreira diz que está com problema, né, que não há profissionais, né? Leandro Moreira, não sei se tu é colega advogado, tu é estudante ou tu é de outra área. O que eu vou te dizer? Não vejo como um juiz negar o teu pedido, tá? Não vejo como um juiz negar. Ele pergunta, né? O que o Leandro diz em síntese, tá? Ele diz que tem necessidade de alguns profissionais específicos, cita a ABA ou Denver, né? Que são métodos já mais específicos, tá? Só que só tem na cidade vizinha. Eu penso, tá? E vejo já decisões nesse sentido. Posso até, se tu quiseres, me procura no Instagram, Arnaldo_Batuba, que depois eu te forneço. Meu escritório tem já decisões favoráveis que o plano de saúde, tanto quanto o poder público, tem que efetivamente franquear esse deslocamento. Obviamente, tem que franquear esse deslocamento, tá? Porque é falha dele, né? É falha dele em não franquear esse tratamento para a pessoa, tá? Pessoal, vão me perguntando, porque eu falo demais, né? E aí eu não estou vendo o rosto de vocês. O meu termômetro é o chat, tá? Nos meus processos, a colega ali, o colega, Lolito, deve ser, né? O colega, a vara da infância determinou a inclusão no polo passivo, determinando a remessa à Justiça Federal, porque a Conitec do Ministério da Saúde ainda não incorporou o método ABA. Então, pessoal, é complicado. Aí a gente vai para a Justiça Estadual, né? Dentro da Justiça Estadual temos aquele conflito de competência interno. Eu acho que hoje, tá? Só para responder, não deixar vocês em dúvida, prevalece no Tribunal de Justiça o entendimento que um processo dessa natureza aqui, de plano, de convênio, enfim, ele vai ser endereçado à Vara da Infância e Juventude, né? Então, me parece que, se hoje vocês tiverem uma demanda dessa natureza, penso que devam direcionar ao juiz da Vara da Infância e Juventude, tá? É o que acontece na minha comarca, que tem um juizado da Vara da Infância e Juventude específico, tá? E tá mais ou menos, é prevalecente no momento no nosso tribunal esse entendimento, mas assim, essa questão de se entender pela competência exclusiva, né, absoluta, funcional da Justiça Federal, em razão da necessidade do Ministério da Saúde, é uma briga velha, é uma briga antiga, porque como se coloca alguns tratamentos ainda que não são que são recentes, que ainda não estão em resoluções e tal, se entende que é no Ministério da Saúde. Assim, Lolito, eu vou te falar uma coisa, é o entendimento do juiz, e eu não sei se tu agravou ou não, mas assim, claro, né, pessoal, que antes de eu me dedicar mais exclusivamente à causa do autismo, eu já sempre litiguei com demandas de necessidade de medicação, de tratamento, etc. E vejo assim, o que acontece? Existe uma corrente nova no STF, tá? Que, por exemplo, tratamentos não e medicamentos não autorizados no rol ali de medicamentos da ANS, o STF está tendo uma certa relutância em conceder, tá? Então, quando eu me deparo com um caso, aqui vou ser mais abrangente que no transtorno do espectro autista, quando eu me deparo com um caso ali, um tratamento que não está no rol, tá, da ANS, ou é um medicamento ou um tratamento experimental, eu tendo a optar pela justiça estadual,
porque pelo menos na minha subseção judiciária, eu estou tendo uma negativa muito grande dos juízes federais, porque eles estão se filiando totalmente a um entendimento aí que me causa muito receio, ao entendimento do Supremo em tirar os tratamentos experimentais. Tá? Eu vejo com maus olhos o entendimento que está se esposando na Suprema Corte nesse sentido. Por isso que eu tento, tá, colega Lolita, tento ajuizar a ação, né, por exemplo, contra plano de saúde ou contra o poder público, especialmente quando há uma exigência médica no sentido de tratamentos ainda mais novos, mais recentes e mais modernos, tá? Eu tendo a entrar na Justiça Estadual, mas aí quando o juiz remete para a Justiça Federal, eu penso que vocês têm que dar uma analisada, tentar se informar, trocar uma ideia com os colegas, para ver como que o juiz de vocês está entendendo. Lembrando que, dependendo do valor do tratamento, bom, hoje na Justiça Estadual também, né? Mas, assim, nós temos a competência absoluta do Juizado Especial Federal até 60 salários mínimos, e uma negativa do nosso pedido de tutela de urgência não vai nos possibilitar a imediata interposição do agravo de instrumento. Lembram disso? Que na decisão proferida pelo juiz do juizado que indefere a tutela de urgência, não cabe agravo, somente cabe a interposição de recurso de medida cautelar, né? De uma medida cautelar, quando é deferida a tutela de urgência contra a Fazenda Pública. Então, tenham cuidado, tá? Tem a colega ali, Luciana Ubner, às 7h47, nos pergunta, não entendi, colega, mas nas ações contra o IP, mesmo que seja neta beneficiária do avô pelo plano, o plano restitui os tratamentos. Então, assim, ó, o que eu acho que a colega está perguntando? O IP, ele realmente tem uma regulamentação toda própria, né? E tem a possibilidade de estender aos netos, por exemplo, a abrangência do plano de saúde, né? Então, por exemplo, o meu filho mais velho, ele tem IP do avô dele, tá? Então, se tem abrangência, eu espero que essa seja a resposta aqui. Se tem abrangência, se a pessoa está inserida no plano do IP, né? Se o IP aceitou e a pessoa está dentro do plano, não vejo por que o IP poderia negar, tá? As terapias, enfim, a demanda dessa pessoa que está necessitando do plano de saúde, tá? Me parece que se o avô está interditado, né, tem curador, e ele era o titular do plano e o neto já estava inserido, porque me parece que a pergunta é essa, né? O titular do plano foi interditado, tem curador, e o neto tinha o seu, tem o seu, né, plano. Gente, eu acho que não tem problema nenhum, mas, colega, se tiver dúvida, me manda que a gente analisa essa questão, tá? A Elisângela, obrigado pela tua resposta, né? Realmente, a questão ali de juntar a Elisângela voltou no assunto que eu acho que é um dos mais importantes quando a gente fala de benefício de prestação continuada, né, pessoal? Que é a questão da flexibilização. Realmente, perante o INSS, sempre é mais difícil a flexibilização, né? Porque geralmente o técnico ou analista do INSS ele está muito mais arraigado e preso na legislação de vigor. Mas eu não sei se, eu insisto com a colega Elisângela, não, eu estou atuando muito nessas demandas e estou um pouco mais feliz com as respostas, sinto um cheiro de flexibilização por parte do Poder Judiciário. Depois ali, a colega Ana fala dos laudos, tá? Gente, assim, ó, o laudo atestando que a criança, que a pessoa é portador do espectro autista, ele é inconteste. Me parece que, inclusive, gente, a lei, essa Romeu-Mion, de 2020, ela traz justamente, ela tem como o condão maior, é que a pessoa que tem o laudo, ela obtenha a carteira que tem o espectro autista e, com isso, ela consiga todos os benefícios, tá?
que o autista tem direito. Eu falei em carro mais barato, em lostros mais tenha mais dificuldade financeira, mas assim, pessoal, tem viagem, tem direito à viagem, falei direito de sacar o fundo de garantia, tem vários outros, meio entrada, tá? Direito a monitor na escola, tá? Seja na rede pública, como seja privada. E aqui vem uma questão do direito de educação, pessoal, que ela é muito importante, tá? Eu vejo, e a gente conversou aqui, vocês já me disseram na caixa de comentários que tem dificuldade com a rede pública de saúde, com esses tratamentos mais sofisticados, chamamos assim. Eu vejo uma grande dificuldade na rede pública de conseguirmos os monitores para as crianças, e também é uma outra questão que comumente eu tenho que brigar, judicializar, porque faltam monitores, tá? E vou dizer, e vou além. Infelizmente, o poder público e até o privado, tá, gente? No privado também tem uma deficiência muito grande. Faltam monitores na rede pública e, às vezes, colocam monitores muito mal remunerados e com uma deficiência técnica, com todo o respeito em que pesem, né, toda a dignificação que merecem os profissionais, mas, às vezes, o poder público não está sendo razoável com as suas contratações, tá? E outro problema, tá, pessoal, que eu também me deparo e quero externar aos colegas. A rede pública, a rede privada, às vezes é um problema. Em alguns lugares eu tenho constatado que a rede pública ainda tem mais monitores que na rede privada. Comumente, eu tenho observado, e essa é uma das coisas que assim, faz a minha pressão aumentar, a rede privada até aceita o aluno com espectro autista, porque diferente seria, elas estariam correndo numa atitude totalmente, né, discriminatória, passível de ato ilícito, indenização, enfim. Mas aceita e depois tem uma certa relutância em colocar monitoria, e a coisa vai indo, vai se desenvolvendo de uma forma muito negativa, a ponto de a família cogitar tirar aquela criança da escola. Conduta clara, discriminatória, porque a gente está num momento de crise na educação, crise econômica, e a gente sabe que a educação, hoje em dia, é mais vista como um grande negócio, né? Mais vista como um grande negócio do que como uma vocação, né? Com todo respeito, tá, gente? Eu sou professor também, mas, infelizmente, dar aula é vocação. Quem quer abrir uma escola, quem quer empreender na área, louvável, mas que tenha vocação e pense aquilo com o mistério adequado, com a finalidade adequada, e não como uma forma de faturar, de lucrar. Todo mundo tem que receber, todo mundo tem que ganhar corretamente. A gente aqui critica-se muito, né, quanto ganha um profissional da área de educação. Mas, assim, é lei, pessoal, que só quem está nessa causa do autismo sabe a dificuldade que é. E sentir que o nosso filho não está corretamente amparado é muito frustrante, né? É muito frustrante. Espero que... não é o meu caso, tá? Para que fique claro, não é o meu caso, mas, assim, de clientes e pessoas que me procuram nos lugares em que eu atuo, é uma reclamação muito, muito comum. Depois ali o Diego Pacheco pondera que realmente profissionais com especialização de ABA e Denver é muito cara, mas assim, meu amigo, tem que ter um investimento, porque isso vai minorar sofrimentos, vai readequar a criança de forma rápida, né? Depois ali a colega Tabata Ramos, professor, recebi uma negativa do plano de saúde com relação à solicitação de acompanhante terapêutico, o fundamento de que não é possível a solicitação. É possível sim, e está na norma. Pode olhar ali a lei, eu não sei o artigo de cabeça, mas a lei da Berenice diz a questão do acompanhamento, sim, né? Gente, é bem complicado. Eu queria falar para vocês que o meu plano de saúde, no início, ele me submeteu a um médico e disse, teu filho não tem problema. Ao passo que eu já tinha 2 laudos em sentido contrário. E depois a própria terapia que me foi franqueada pelo plano de saúde
assentada do sentido que ele, né, lamentavelmente tem. É muito difícil, pessoal, muito difícil. É uma luta jurídica, política, social, né, de saúde, sobretudo, muito grande, pessoal, muito grande, né? Ó, assim, ó, Jorge, o Jorge está me perguntando quais as duas unidades da federação não exigem que o nome seja menor. Eu não me lembro, tá? Eu sei disso porque eu sou um amante de veículos. Se eu não me engano, é São Paulo, mais alguma outra. Se tu quiser, me chama depois ali no direct do Insta que eu te respondo. Eu vou ter que procurar, eu não me lembro. Sobre a normativa, tá, que vocês me perguntaram, ela foi aprovada, a normativa da ANS, tá? Ela é a resolução 539, tá, pessoal? No dia 23 de junho de 2020, resolução 539, tá? Ela foi publicada, salvo melhor juízo, em 1º de julho desse ano, resolução 539, tá? Que decreta que os planos de saúde têm, sim, que prestar atendimento fonoaudiólogo, enfim, e sem limitação. Porque até então, o que se tinha? Se tinha lá, tem que dar 48 sessões. E aquilo não era claro se era um limite, se era um mínimo, e aí o plano de saúde tentava forçar os consumidores que aquilo era um limite. Vejam bem que absurdo. Criança com problema queriam limitar. Outra coisa que eu já me deparei, colegas, no que concerne ao plano de saúde, é assim, ó, uma certa relutância daquele plano em aceitar a contratação, tá? Isso, pessoal, bem provado, vocês que estão precisando, ou vocês que são advogados e vão defender causas dessa natureza, orientando o cliente a constituir uma prova correta, penso que é uma atitude extremamente discriminatória, passível de indenização. E aqui, pessoal, não sou eu aqui que estou querendo que todo mundo saia pedindo dano moral, não é isso. Mas toda vez que eu tenho espaço de fala, né, e vejo assim os reclames, que geralmente são os mesmos, mesmo aí de vocês de Porto Alegre, eu que falo mais aqui no interior, é tudo muito parecido, e tudo, para mim, eu fico ali pensando no 186.927, ato ilícito, passivo de indenização, né? A função dissuasória do dano moral. Não é que eu quero que ninguém enriqueça, mas a gente precisa de punir as pessoas e também precisa de dinheiro para poder dar um bom tratamento aos nossos filhotes, né? A questão do Diego Pacheco, acho que ele concorda comigo com a questão das escolas, tá? O Júlio César fala da questão dos peritos, do poder judiciário, tá? Sempre é uma luta com o poder judiciário, sempre é uma luta com o poder judiciário, né? E às vezes a gente tem problemas também com peritos e tal, que é um nobre encargo, não tenho grandes problemas, mas assim, às vezes é difícil, né, pessoal, porque o autismo ele está sendo enfrentado, reconhecido rápido e graças a Deus tem evoluído bastante e o negacionismo tem minorado, e então essas demandas elas são tchum, sabe? E é tudo muito novo e a gente precisa de profissionais atualizados, né? A gente aqui, graças a Deus, está se deparando com pessoas que conhecem os métodos de Denver, de hidroterapia, o ABA, a ecoterapia, a musicoterapia, enfim, são métodos muito modernos, né? São métodos muito modernos. Então, não raro, teremos ainda o enfrentamento com o Poder Judiciário, seja na questão do convencimento do magistrado, do Ministério Público, ou até mesmo do perito, né? Assim, o Gustavo, obrigado pela pergunta, doutor Gustavo, me pergunta como tem se comportado o Poder Judiciário em relação ao auxiliar em sala de aula. Assim, ó, concede, tem que conceder, né? O problema, às vezes, é executar, tá? Porque o que eu tenho visto? O poder público, ele vem ao processo e ele não tem muito o que dizer. Ele não tem o auxiliar, não tem o monitor, tá? Então, ele tem que conceder. Só que qual é o problema? Num caso desse, a decisão ela é de índole combinatória, uma obrigação de fazer, né? Se é, por exemplo, olha dois casos. Por exemplo, eu estou pedindo aqui uma medicação, tá? Seja contra o poder público ou seja até contra o plano de saúde.
que acontece no caso do poder público? O poder público não cumpre a medida concedida pelo juiz. O que a gente faz? A gente junta 3 orçamentos e pede sequestro nas contas do Estado. E, com isso, se consegue a obtenção do medicamento, né? O que acontece, gente? Vou dar um exemplo muito específico que eu tenho aqui no escritório. Uma senhora que teve um AVC, né? E ela estava com muita dificuldade de ficar numa casa de idosos, de tratamento. E aí a família tinha IP e nós entramos com o pedido de home care, que é aquele auxílio em casa. Então, a gente conseguiu trazer essa senhora para dentro da sua casa e ter o home care, como diz o nome em inglês, né? Cuidados em casa. O IP teve uma medida liminar concedida, em seu desfavor, né? Para cumprir o home care. E depois de agravo de instrumento negado pelo TJ, foi concedido o home care e o IP disse, não tenho profissionais. Então, a parte autora que franqueia os orçamentos. Vejam, é um orçamento de R$55 mil, o menor dos 3. E de 3 em 3 meses o juiz tem que ir lá fazer o sequestro das contas do Estado para pagar. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando a gente consegue quantificar o valor, é mais tranquilo, porque daí o juiz ele nos pede um orçamento, né? Se é um remédio simples, vai na Panvel, na São João, uma terceira farmácia, está ali o orçamento. O juiz bloqueia do plano de saúde, pelo Sisbajude, faz o sequestro das contas do Estado. Mas no caso ali que o doutor Gustavo cita, provavelmente o doutor Gustavo irá ter êxito com o seu pedido de um auxiliar na sala de aula, porque está na legislação que eu citei para vocês. Tendo um laudo, né, é um direito subjetivo da parte, não tem que o magistrado negar. E provavelmente o município, o Estado, seja o ente da federação que o doutor Gustavo demandou, não vai ter uma explicação plausível para negar. Vai negar o que está na lei, claro. Agora, o problema é executar essa decisão. Isso me preocupa, no seu caso. E digo, doutor Gustavo, porque me recordo de uns 10 anos atrás, por uma troca de governo aqui na minha cidade, existiam monitores para levar crianças com deficiência para a escola, para buscar em casa com o ônibus do município, trocou a gestão de poder e demitiu os monitores. E eu ajuizei várias ações e até conseguir que o município cumprisse a tutela de urgência para restabelecer os monitores, foram 4, 5 meses. Imagine mensurar o prejuízo daquelas crianças psicológico, letivo, para a vida delas, né? No caso de crianças deficientes, que precisavam que o monitor colocasse no elevador do ônibus, simplesmente trocou a gestão de poder, demitiram todos os monitores, sumiram com os ônibus. Eu obtive a decisão favorável, várias até, sabe? Então, doutor Gustavo, penso que o senhor vai ter êxito, né? Mas vai ter uma certa dificuldade e me coloco à disposição para trocar alguma ideia com o colega, porque é bem interessante, sabe? E a gente tem que se unir, pessoal. Nós temos advogados que se unir para poder seguir nessa luta, né? Fortalecer a nossa causa aqui, poder ajudar os profissionais da área da saúde a fornecer bons laudos, a manejar, a nos dar os caminhos para a gente reclamar dos direitos. E acho que a gente tem esse poder, e digo mais, esse dever como cidadão, como, né, advogados, nosso artigo 133. O nosso colega ali não colocou o nome, diz que é às 8h04 ele mandou uma mensagem, né? E coloca ali que acho que ele concorda com a nossa fala, diz que é neuropsicólogo efetivo como psicólogo na educação, e dizem ali que não se investe na educação continuada, né? Fala em valores ali, eu acho que é importante a fala do colega, que é do doutor ali, neuropsicólogo, acho que colocou o CPF dele, eu acredito, ali, às 8h04, tá? Mas eu acho que o colega ali concorda, né, doutor? Porque é um absurdo não ter esse investimento pelo Sistema Único de Saúde e mesmo no setor privado, né? Porque eu vejo agora, outro dia me chamou a atenção, tá, pessoal? Eu estava na rádio, escutando rádio no carro, e agora
a Unimed da minha cidade vai fazer uma espécie de política, de tratamento, um plano de saúde preventiva, né? Isso serve para nós, serve para qualquer tipo de moléstia, serve para os nossos queridos portadores do espectro autista, pessoal, né? É muito mais fácil o preventivo, né, do que o contencioso, como diríamos nós aqui advogados, né? Cuidar da saúde, ver se a pressão está boa, vai evitar um AVC, vai evitar, né, um problema de cardíaco de forma precoce, né? É tão simples. Eu falei, poxa, a Unimed recém agora criou isso, um plano privado, o que é mais barato? Ela incentivar a educação das pessoas, a alimentação correta, a cuidar da pressão, ou depois tratar uma cirurgia cardiopática, né, grave. Ora, né, não temos dúvida o que seria mais barato. É uma pena que no âmbito público esses resultados eles não vêm imediatamente, né? A Luciana, eu acho que também constatou rápido, né, a questão do autismo, e aqui eu reitero, reforço, tá, colegas? Quanto mais rápido a constatação do autismo e o tratamento eficaz e efetivo e reiterado em esse enfrentamento da batalha, é melhor para a gente conseguir o desenvolvimento da autonomia, né, Luciana? Depois, o Demian Diniz diz que já escutou da coordenadora de escola particular só trazer a criança se ela fosse controlada com medicamentos. Isso é um absurdo, Demian, é um absurdo. Quem disse? Quem disse? O meu filho não toma remédio. Alguns precisam, outros não. Isso aí é de uma... Eu não vou falar um palavrão aqui, mas é assim, é complicado. Ainda temos... Bom, pessoal, a gente está num país que tivemos uma pandemia e tivemos que discutir, e ainda estamos discutindo se a vacina é boa ou não, tá? Então, não preciso dizer para vocês quão difícil é tratar do espectro autista. Eu tenho certeza que eu vou falar uma coisa para vocês que muitos aí vão concordar. Até no âmbito da família é difícil. Meu filho não parece. É muito difícil. Então, às vezes, a gente perde até a rede de apoio. Falávamos do carro para o familiar levar a criança para as terapias, porque dentro da rede de apoio, a rede de apoio às vezes se desfaz, porque temos dentro da nossa família o negacionismo. Não, mas com meu sobrinho, com meu neto, jamais, né? Enfim, é tudo muito difícil. Então, a gente... em relação a Marta, que me pergunta às 8h11 ali, Marta Landim, obrigado pela pergunta. Aonde se tira a carteirinha da criança com espectro autista? Marta, depende da cidade, tá? Aqui na minha cidade, Rio Grande, tem que passar pela rede toda, CAPES, a nossa associação lá, a AMAR, ela auxilia e tal. Mas, assim, ó, não me parece muito claro ainda, tá? Eu não vou te responder e peço desculpa, porque eu acho que isso ainda não está corretamente assentado nas comunidades, tá? Eu vou ficar te devendo essa pergunta, tá? Mas se tu quiseres me mandar um direct no Insta ali, eu prometo pesquisar melhor, porque eu realmente não sei nas outras cidades. Eu sei que não é muito fácil ainda. Como bem disse, é uma lei de 2020, né? Que não tem 2 anos completados, então é uma lei que quase ninguém conhece. E vou dizer para vocês, eu já cheguei em local de fala e pessoas que trabalham com isso não conheciam a lei, sabe? Porque, né, pessoal, existe um descrédito muito grande com as instituições, né? E também só leis e leis não adianta. Pessoal, a gente tem a lei maior que a Constituição, que fala do direito à saúde. Eu nem sei se precisava de tanta lei, sabe? Que bom que tem. Eu saúdo a existência da lei. Eu saúdo que hoje a gente tem uma pessoa de renome, conhecida, um rapaz até aparentemente muito simpático, que é o Marcos Mion, junto conosco nessa fala, nessa causa. Mas eu digo para vocês, a lei maior, a Constituição, lá no direito à saúde, já abarca, né? Eu acho que o Diego colocou o link ali, né, da carteira de identificação. A Luciana bem ponderou que tem que levar o laudo, tá, gente?
E aí que começa o problema, porque a carteirinha é para evitar que fique apresentando o laudo. Inclusive, essa lei nova, ela diz que o laudo não tem validade mais, tá, pessoal? Isso é muito importante, porque sabemos a dificuldade que é na obtenção do laudo. A dificuldade é extrema. Vem a carteirinha para mostrar, tá aqui, já foi diagnosticado. Não obstante, é importante a gente destacar que, embora a pessoa não tenha carteirinha, a apresentação do laudo vai se prestar para comprovação, a efetiva comprovação para buscar os direitos que almejamos, que precisamos, conforme o caso concreto, tá? Eu acho que a carteirinha é o futuro, tá? Pessoal, muitas perguntas, estou muito feliz com esse retorno de vocês, tá? Estou ficando até assustado que tem várias perguntas aqui, tá? Eu vi ali a Elaine Pereira às 8h20, tá? Vou acabar tendo que pular algumas e peço desculpa, para não ficar tão maçante a minha fala, tá? Mas deixa eu ver o que a Elaine fala. Elaine, eu vou te comentar uma coisa. Eu vejo aqui na questão da lei de inclusão e tal, para trabalhar, que tem ali mais de 100 pessoas, tem que ter portador de deficiência, tem equiparação com autista. Eu queria até te perguntar como é que é na URGS, se puder colocar na caixa de comentários, porque eu acho, nas instituições universitárias que eu conheço, que ainda tem um movimento muito tímido sobre a questão dos autistas, tá? Vocês devem ter se deparado com casos, mas muitos autistas, eles são detentores das chamadas superabilidades, né? Tem muitos autistas que eles têm o tal do hiperfoco e são muito inteligentes, com QI elevadíssimo, e eu já me deparei com casos também na minha prática forense de pessoas sofrendo, por exemplo, um adolescente que já conseguiu pular etapas, se formar e ingressar na faculdade com idade muito abaixo do normal, ter dificuldade dentro da faculdade com próprios professores. No outro dizer, sofrer condutas discriminatórias, porque o professor, por exemplo, o caso que eu estou me lembrando aqui, teve uma certa dificuldade de ver um menino de 15 anos, numa simples leitura, conseguir ter mais conhecimento técnico sobre o assunto lá, numa faculdade bem complexa. Então, é bacana essa parte das superabilidades dos autistas, só que isso também a gente faz nos deparar com problemas muito grandes de discriminação, sabe, gente? Mas, pessoal, são muitas perguntas. Eu não sei se faltou alguma coisa, gente. Eu falei demais e não consegui ir lendo. Não sei se aqui no tem muitas perguntas. Eu não sei se a Jennifer está me ouvindo. Se a Jennifer estiver me ouvindo para me ajudar. A Neiva perguntou às 8h25 o seguinte: qual é a melhor alternativa a propor contra o poder público ou contra o plano de saúde? Né? Gente, me parece mais fácil, tá? Aí é uma opinião minha, né? Peço vênia aos colegas que pensam em sentido contrário. Dependendo do plano de saúde, me parece mais fácil demandar o plano de saúde, tá? Mas assim, não sejamos ingênuos. Observo que muitos planos de saúde, eles estão com uma situação econômica muito negativa, tá? Então, assim, eu acho que tem que analisar o caso a caso, porque, por exemplo, se a gente for demandar o poder público, tem aquela questão, né, de que o juiz pode sequestrar as contas, não cumprir a liminar, mas o poder público, processualmente falando, tem no mínimo prazo em dobro, né? Então, o processo vai ser mais lento, talvez. Mas obtive uma liminar. Aí tem uma discussão, que é a famosa lei, quem não se recorda, 494 de 97, salvo engano, que não pode conceder tutela de urgência contra a fazenda pública.
Talvez, tá? Na minha opinião, se a pessoa é portadora, né, de um plano de saúde, talvez seja mais fácil demandar o plano de saúde, tá? Mas tem que analisar a questão da solvência desse plano, tá? O Samuel... é o rapaz ali do telefone é Samuel. Obrigado, doutor Samuel. Como não sou da área do direito, quero saber se na lei a nomeação e contratação do auxiliar de sala tem que ser especialista ou não, ou poderá ser qualquer área, seja informação. Haja vista que o professor auxiliar deveria ser formado. Olha, Samuel, no meu ponto de vista, a lei perdeu um bom momento de ser mais clara. Não, a nossa lei, tá? Tu que não és do direito, a gente segue o sistema romano-germânico, que ele é calcado em leis abstratas e gerais. É uma lei abstrata e geral que objetiva alcançar todos os casos. Então, a nossa lei, diferente, por exemplo, da Inglaterra, né, que é o common law, direito americano, ele é um direito que vem sido feito por precedentes judiciais e casos. A nossa lei, ela sempre tenta abarcar todas as situações num momento abstrato. O que eu penso? Eu penso que a lei não é clara, entendo que a lei não é clara sobre a especialidade. Como na prática, Samuel, te respondendo objetivamente, a gente acaba tendo que postular de alguma forma, judicializar um pedido de auxiliar, tá? Eu tento sempre falar com o profissional que deu o laudo para a gente tentar direcionar a área da saúde, né? Eu vou te falar o que eu me deparo aqui na minha aldeia. Estagiários de início de curso, tá? E nada contra os estagiários, mas assim, estagiários de nível de curso desempenhando um estágio como monitor, né? Como mão de obra barata, o que é um absurdo, né, pessoal? Aí a gente poderia se lembrar que tem a lei de estágio de 2018 que veda esse tipo de coisa, mas ninguém cumpre, né? Samuel, a lei, no meu ponto de vista, não esclarece, tá? Então, quando a gente precisa direcionar, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Tentar falar com o profissional que acompanha o cliente para tentar direcionar. Assim como quando tem que pedir as terapias, tá, pessoal? Vocês que são advogados e vão, ou o pessoal que é da área, outras áreas e vai procurar judicializar, falem com o médico que acompanha vocês, assiste o caso de vocês, para tentar, né, direcionar, né, o laudo, para tentar esclarecer, porque, por exemplo, a metodologia de aba seria muito melhor, tentar fazer uma análise e comprovar, né, ou pelo menos sugerir que aquela metodologia terá uma eficácia mais plena e por quais motivos. Porque assim o advogado consegue peticionar nesse sentido, consegue direcionar a perícia também nesse sentido, né? Muitas perguntas, agradeço demais, tá? O Diego, ele comenta, né, que o auxiliar, ele tem que ser um especialista no TEA. Claro, Diego, lógico que tem que ser um especialista, mas a verdade é o seguinte, é que a gente tem dentro do TEA um mundo muito abrangente, não sei se o colega Diego concorda. Então, como estávamos falando das terapias específico, me parece que, às vezes, um profissional com uma formação em detrimento do outro possa ser mais adequado, Diego e Samuel, né? E isso, para mim, acho que a lei, espero que um dia tenha um avanço legislativo e do Poder Judiciário também, tá? Tenho a questão dessa questão da necessidade. O colega Diego, ele até agradeço, tá, por ter colocado ali o parágrafo único do artigo 3º, que fala, né, da pergunta de Samuel do atendimento especializado, do acompanhante especializado. Mas é um acompanhamento especializado no TEA que está dentro ele está dentro do contexto, né, o Diego, está dentro do contexto da Lei Berenice Piana sobre o direito do TEA. Então, é um especializado na área do TEA. Mas se a gente for ver
que é uma lei de 10 anos, e hoje em dia nós temos outras tantas terapias, e também observarmos que em 2020 teve um outro avanço legislativo com a lei Romeu-Mion, penso que a lei Romeu-Mion poderia ter aproveitado e tocado nesse assunto, que é um dos assuntos, inclusive, né, gente, mais delicados e talvez um dos pontos que são mais descumpridos, porque já vi crianças, 6 casos de garotos com espectro autista dentro de uma sala de aula e não ter um monitor.